Olá, caríssimo estudante, seja bem-vindo a mais uma dica de estudarhumanas.com.br. Eu sou o professor Helder Carneiro e essa é mais uma dica sobre geopolítica, ou melhor, atualidades. Mas antes, solta a vinheta. Muito bem, pessoal, olha só, para a nossa dica de hoje, vamos aqui fazer uma análise dessa questão. Então, acompanhem comigo a leitura da questão. Em 2018, completou-se 70 anos da criação do Estado de Israel. Na atualidade, a região ainda se apresenta como uma área de conflito permanente e uma solução para as questões políticas e sociais entre israelenses e árabes parece distante. Nesses 70 anos ocorreram guerras, acordos, tratados de paz e resoluções da ONU, Organização das Nações Unidas. Nesse contexto, as alternativas abaixo estão corretas, exceto a... E aí, pessoal, eu acredito que você já percebeu aqui de qual tema a questão está tratando. Bom, se você falou justamente em conflito árabe-israelense, você acertou. E para fazer uma análise, desse tema, vamos aqui analisar um pouco sobre a história da criação do Estado de Israel. Porque, como você sabe, esse ano de 2019 completaram 71 anos da criação do Estado de Israel. E é claro, essa criação do Estado de Israel ela ocorreu em 1948. A sua criação alterou o equilíbrio no Oriente Médio. Bom, um dos nomes mais importantes na criação do Estado de Israel é o nome dele, David Ben-Gurion, que em 14 de maio de 1948 proferiu um discurso extremamente acalorado, enérgico, onde ele dizia perfeitamente que este é o direito natural do povo judeu de comandar o seu próprio destino, como todas as outras nações, em seu próprio Estado soberano. Bom, para entender melhor a criação do Estado de Israel e o desencadeamento dos conflitos no Oriente Médio, principalmente nessas questões árabes israelenses, vamos aqui fazer um breve histórico sobre a criação do Estado de Israel. Vou ser bem objetivo, então preste muita atenção. Primeira coisa que você tem que compreender é que a criação do Estado de Israel, ela de fato começou a ser gestada lá no final do século XIX, lá na Europa. E é claro, pessoal, tudo começa ali com o famoso movimento sionista de Theodor Herzl, onde esse movimento, ele pregava o retorno do povo judeu a Sião, ou seja, o retorno àquela terra prometida por Deus lá no Antigo Testamento. O objetivo era criar justamente uma espécie de lar nacional para o povo judeu. Então, a gente percebe que o povo judeu começa a migrar para a Palestina. Bem, a gente sabe perfeitamente que em 1909 vamos ter a criação da primeira colônia agrícola judaica na Palestina. Bom, a chegada dos primeiros judeus no início não foram de logo provocando grandes conflitos. Porém, nós sabemos perfeitamente que após a Primeira Guerra Mundial, aquela área do Oriente Médio sofreu profundas mudanças na sua geopolítica. E é claro, pessoal, a Palestina, a partir daí, virou um protetorado da Grã-Bretanha em 1922. E olha, que a Grã-Bretanha já havia se pronunciado em apoiar justamente a criação de um Estado judeu ali na Palestina. E isso estava expresso no documento conhecido como a Declaração de Balfour, de 1917. Bem, a coisa ela fica mais intensa durante a perseguição nazista na Europa. Como todos nós sabemos, muitos judeus acabaram migrando para a Palestina, e isso deu origem à formação lá de colônias
agrícolas, que eram os famosos kibbutzim, ok? Bom, outro detalhe importante é que a partir daí nós temos várias contestações palestinas contra os invasores ocidentais. E é nesse momento que nós temos registrado aí os primeiros conflitos árabes-israelenses. Entendeu? Olha, é importante que você compreenda todo um processo histórico no desencadear desses conflitos. Então, vamos estabelecer aqui uma linha do tempo. Preste muita atenção, porque esse tema é importante para o Enem e, é claro, para os vestibulares tradicionais. Então vamos lá. Olha só, primeiro nós temos ali em 1945 o fim da Segunda Guerra Mundial. E é claro que após a Segunda Guerra o mundo ficou chocado com a revelação do Holocausto judaico. Bem, há a partir daí uma forte pressão internacional para a criação do Estado judaico, e esse Estado judaico, como os judeus queriam, tinha que ser ali na terra que Deus prometeu a Abraão, na famosa Canaã do Antigo Testamento, localizado na Palestina. Houve, a partir desse momento, um intenso debate na ONU. Em 1947, a ideia que se pretendia praticar era justamente a divisão da Palestina em duas grandes partes. 53% da Palestina seria destinado para os judeus e 47% para os árabes. Bom, é claro que a população árabe não estava satisfeita com essa divisão. Porém, o que aconteceu? O povo judeu não esperou a conclusão dos debates pela ONU e, de forma unilateral, em 1948, criou o Estado de Israel. Então, caríssimo estudante, preste muita atenção. O Estado de Israel, ele foi criado de forma unilateral. Ele foi criado pelo povo judeu, como a gente diz aqui no Ceará, na marra. E aí, essa criação de forma unilateral vai dar início a todos os conflitos que nós vamos passar a analisar nesse momento. Antes de analisar esses conflitos, eu quero falar sobre a atuação de um brasileiro que teve um papel importante nesse debate da divisão da Palestina e, é claro, a criação do Estado de Israel. Eu me refiro a Oswaldo Aranha. Ele foi o cara o diplomata brasileiro, o chanceler brasileiro, que votou a favor da partilha da Palestina. Então tivemos uma atuação aí intensa de um brasileiro na criação do Estado de Israel. Olha só, esse brasileiro foi Oswaldo Aranha. Então não esqueça dessa dica. Bem, nessa imagem eu gostaria que vocês analisassem justamente a evolução aqui dos fatos no decorrer da linha do tempo sobre a criação do Estado de Israel. Como vocês podem muito bem observar, em 1922, você tem um território da Palestina sob o comando britânico. E isso, pessoal, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, tá certo? O território árabe da Palestina recebe aí importante imigração de judeus. O movimento sionista se propõe a fundar um Estado judeu na região. Quando você analisa em 1947 aqui o mapa, você percebe que já nesse momento, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU aprova a proposta de partilha da região em dois estados, um Estado judeu e um Estado árabe. Em 1948, você tem a criação do Estado de Israel. Ao fim da Guerra de Independência, que nós vamos já falar, Israel ocupa a maior parte da Palestina e os palestinos ficam sem Estado. Em 1967, você tem aí a famosa Guerra dos 6 Dias. E olha só, na Guerra dos 6 Dias, Israel derrota o Egito, Síria e Jordânia e ocupa territórios vizinhos como as colinas de Golã, na Síria, a Cisjordânia, na Jordânia, e a faixa de Gaza e a Península do Sinai, que era do Egito. Em 1982, devolve o Sinai. Em 1993, temos o Tratado de Oslo. Com os acordos de Oslo, palestinos passam a ter autonomia relativa em algumas partes da Cisjordânia e, é claro, da faixa de Gaza. Olha só, pessoal, então muito importante ter, em mente a evolução aí, nessa linha do tempo, dos fatos históricos decorrentes ao conflito
árabe-israelense. Agora, eu chamo mais uma vez a sua atenção, porque nós vamos lembrar aqui algumas guerras que foram importantíssimas em meio a esse conflito. Essas guerras, elas devem ser lidas por vocês, e atenção, eu peço e digo, elas já caíram em inúmeros vestibulares e, é claro, podem também ser cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, preste atenção na dica. Olha só, a primeira guerra que você tem que recordar nesse momento é a famosa Guerra de Independência. Ela ocorre ali entre 1948 até 49. Bom, é logo após a criação do Estado de Israel. Nós vamos ter aí justamente Israel contra os países da Liga Árabe, principalmente Egito, Líbia, Jordânia e, é claro, ali também com um pequeno apoio do Iraque. E, pessoal, Israel venceu esta guerra. A vitória de Israel teve uma consequência drástica para os palestinos. Por quê? Porque nesse momento Israel anexou 75% do território que seria destinado aos palestinos. Olha aí, e os outros 25%, você até deve ter pensado que ficou com os palestinos. Não, os outros 25% foram divididos entre o Egito, que ficou com a faixa de Gaza, e a Jordânia, que ficou com a Jordânia. E é nesse momento que começa aí o grande drama dos refugiados palestinos espalhados por toda aquela região. Praticamente, a Palestina se tornou o primeiro estado sem território. Olha só, e esse drama, pessoal, ele é vivido até hoje. E uma outra guerra que você deve saber é a famosa Guerra de Suez. Ela ocorreu em 1956 e foi o conflito entre Egito e Israel, França e Inglaterra. Helder, quais foram as causas principais da Guerra de Suez? Bom, eu vou destacar aqui para você, caríssimo aluno, a nacionalização do Canal de Suez pelo Egito e, é claro, a proibição do acesso de navios israelenses de ali navegar pelo Mar Vermelho. E isso, evidentemente, gerou todo esse conflito diplomático entre essas nações. O apoio da União Soviética ao Egito e, é claro, o receio de que os egípcios, eles de fato conseguissem armas nucleares, forçou a ONU a intermediar a paz entre esses países envolvidos. E a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho sobre esse acordo de paz. Outra guerra que você não pode esquecer, e essa eu quero dar um destaque especial, porque ela tem tudo a ver, inclusive, com a nossa questão da dica. Olha aí, a Guerra dos 6 Dias. Essa guerra ela é de 1967. Foi uma guerra entre Israel, Síria, Egito e Jordânia. E, evidentemente, acabou aí dando vitória a Israel. Bom, o que é que acontece com a vitória israelense? Nós vamos ter a tomada de alguns territórios. Por exemplo, as colinas de Golã da Síria, a Cisjordânia, que estava com a Jordânia, e a faixa de Gaza, que pertencia ao Egito. E, é claro, a causa principal desse conflito foi a descoberta de uma ofensiva militar da Liga Árabe contra Israel. Israel não esperou a guerra iniciar, ou seja, a ofensiva ocorrer, e agiu prontamente. E aí, pessoal, tivemos esse grande conflito conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Atenção, atenção! A partir dessa Guerra dos 6 Dias, você vai ter uma ocupação israelense em alguns territórios importantes. Eu vou destacar aqui algumas coisas que você não pode esquecer. Primeiro, os territórios palestinos da faixa de Gaza e da Cisjordânia são ocupados por Israel. A Península do Sinai é ocupada também, que pertencia ao egípcio. As colinas de Golã, que era território sírio-libanês, também são ocupadas. E toda a cidade de Jerusalém é ocupada por Israel. Bom, é muito importante salientar neste momento da dica que Israel ignorou a resolução da ONU de desocupar os territórios palestinos e se recusou a negociar com países que não reconhecem sua existência. Bom,
para fechar este ciclo de guerras importantes, vamos para a quarta guerra da dica de hoje. A Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão, feriado judaico. Ela é de 1973. Foi o conflito entre Israel, Egito, Síria e o Iraque. E a partir daí tivemos um acordo que ficou conhecido como o Tratado de Camp David em 1979, onde nós vamos ter a devolução da Península do Sinai ao Egito e, é claro, o acordo para a livre passagem de navios israelenses pelo Canal de Suez. Pessoal, essa guerra do Yom Kippur, é importante que se diga, ela de fato terminou com a vitória israelense. E evidentemente que nessa guerra também tivemos a origem de uma das crises mais famosas do mundo, uma crise mundial chamada de crise mundial do petróleo, porque como nós sabemos perfeitamente, os países da Liga Árabe, eles simplesmente ficaram furiosos com a ajuda de alguns países ocidentais a Israel, principalmente nessa guerra do Yom Kippur, em especial a ajuda norte-americana. Então, como esses países eram grandes produtores de petróleo, eles, em retaliação aos países que apoiaram Israel, resolvem reduzir a produção do petróleo, e isso provocou um colapso na economia mundial. Vale ressaltar que quando essa crise chegou no Brasil, em 1973, ela acabou pondo fim àquele período de acelerado crescimento econômico durante a ditadura militar no Brasil, conhecido como milagre econômico. Então, olha só a dica. O que colocou fim ao milagre econômico? Uma crise mundial, conhecida como crise mundial do petróleo, que foi desencadeada a partir de uma guerra, lá do conflito árabe-israelense, a famosa guerra do Yom Kippur. Olha só a dica importantíssima. Bom, para fechar aqui, é claro, essas informações para vocês, o que impossibilita a paz na região atualmente? Eu selecionei aqui alguns motivos para que a paz de fato não ocorra. Primeiro, eu quero destacar o extremismo judeu. A gente tem hoje, no poder de Israel, um partido ultraconservador, que é o famoso Likud, cujo o primeiro-ministro israelense é desse partido, eu me refiro a Benjamin Netanyahu. Bom, temos também, pessoal, colônias e assentamentos israelenses em territórios palestinos. E é claro que enquanto essas colônias e assentamentos existirem, a paz fica muito difícil. Outra questão que impossibilita a paz na região atualmente é a questão de Jerusalém e do Rio Jordão, que são controladas por Israel, e isso, evidentemente, os palestinos não gostam. Outra questão que impossibilita aí a paz é a questão das colinas de Golã, também ocupadas por Israel atualmente. E é claro, pessoal, vários extremismos de grupos nacionalistas palestinos que também desagradam Israel, no caso, e eu me refiro em especial ao famoso Hamas. Outra coisa que a gente também pode ressaltar aqui nessa dica é a bipolarização política dentro da Palestina. Bom, em 2007 nós vamos ter aí, né, uma guerra que ocorreu na faixa de Gaza, principalmente, pessoal, dando aí força política a um desses grupos, no caso, o Hamas, que hoje atua em Gaza. E na Cisjordânia vamos ter um outro grupo, que é o famoso Fatah. É importante que se diga que há uma diferença entre o Hamas e o Fatah. Bom, ambos, no início, eles de fato eram contrários à existência do Estado de Israel. Hoje o Fatah, ele já aceita a existência do Estado de Israel, desde, é claro, que seja desocupados territórios para palestinos. Bom, o Hamas é considerado um grupo terrorista por Israel, justamente por não aceitar a existência desse Estado. Em 2017, tivemos aí um acordo
entre esses dois grupos políticos, onde um hoje praticamente governa a Autoridade Nacional da Palestina e o outro praticamente age ali, né, no Congresso palestino. Bem, é importante que a gente então compreenda essas dicas para ter uma noção da origem e das características desse conflito árabe-israelense. Bom, depois dessas informações, eu creio que agora ficou fácil para a gente resolver essa questão. Em 2018, completou-se 70 anos da criação do Estado de Israel. Na atualidade, a região ainda se apresenta como uma área de conflito permanente e uma solução para as questões políticas e sociais entre israelenses e árabes parece distante. Nesses 70 anos, ocorreram guerras, acordos, tratados e resoluções da ONU, Organização das Nações Unidas. Neste contexto, as alternativas abaixo estão corretas, exceto a... Bom, vamos ver então o que é que está errado a respeito desse conflito. Item A. Os Estados Unidos da América mantêm uma política externa de apoio a Israel. Recentemente, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que mudará a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. Então, não marque essa opção. Trump realmente anunciou isso, o que certamente incendiou aí a opinião pública no mundo árabe, ok? Item B. As dificuldades e contradições para a criação de um Estado palestino na região contribuiu para a formação de grupos radicais que usavam o terrorismo na luta contra o Estado de Israel? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, então a gente não marca. Aliás, é importante salientar que radicalismos temos dos dois lados, tanto do lado israelense como do lado palestino. Item C. Na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou a faixa de Gaza. Ainda hoje, o exército de Israel controla esta área onde vive um grande contingente de palestinos. Verdadeiro ou falso? Pessoal, verdadeiro. E é claro que a opção falsa então ficou o item B. Após o massacre de judeus na Segunda Guerra, a ONU, Organização das Nações Unidas, autorizou a criação do Estado de Israel. É isso que está falso. Não houve autorização da ONU. Ainda estava em debate sobre a divisão. E em 1948, Israel, de forma unilateral, criou o seu Estado judaico. Bom, e aí determinou que os palestinos que estavam na região fossem para o Golfo Pérsico para integrarem os estados do Irã e do Iraque. Essa opção está falsa. Bom, eu espero ter contribuído aí para a sua formação. Se você teve alguma dúvida, manda uma pergunta aí nos comentários, assiste o vídeo de novo e não deixa de visitar o nosso site www.estudarhumanas.com.br, onde você vai encontrar dicas de história, filosofia, sociologia e, é claro, atualidades. Beleza? Muito bem, até a próxima dica. Fui!